Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE. Antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que desse um like e se inscrevesse no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a comemoração dos mortos, sobre os funerais, das perguntas 320 a 329. Na pergunta 320, sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Os espíritos sentem, se emocionam quando aqueles que ficaram na terra se lembram deles? Muito mais do que o podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. O carinho que nós temos para com aqueles que desencarnamos, as orações que fazemos para esses seres queridos, chegam até eles como um bálsamo que alivia suas dores quando eles estão sofrendo ou que os incentiva e os deixam mais felizes quando já são espíritos esclarecidos. Na pergunta 321, o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Aprestam-se para ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E eles respondem: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Para eles, o dia dos mortos não é importante. O que importa para eles é o carinho, são os pensamentos, as orações que temos em que fazemos em seus benefícios. Isso é que importa para eles. E não aquela ida ao cemitério, lavar os túmulos, colocar flores. Isso é para nós encarnados. É como se fosse uma muleta para nós, que precisamos demonstrar esse tipo de afeto. Precisamos das coisas materiais para dizer, olha, eu te amo. Mas o que realmente importa para os espíritos são os nossos pensamentos no nosso dia a dia. Pensamentos de harmonia, de gratidão, de compreensão para com aqueles que erraram para conosco, de perdão. Isso é o que vai realmente fazer a diferença para os espíritos quando estão desencarnados. Na pergunta 321A, mas o dia de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? E eles respondem, nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, como então também é maior em tais lugares o das pessoas que os chamam pelos pensamentos. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Os espíritos vão aos cemitérios no dia dos finados, ou quando estamos fazendo alguma homenagem, eles até podem ir, mas eles vão não pela homenagem em si, ou pelo cemitério, ou pelo dia dos mortos. Eles vão porque as pessoas encarnadas os chamam através do seu pensamento. Por isso, eles são atraídos muitas vezes para esses locais. Na pergunta 321B, sob que forma aí comparecem e como veríamos se pudessem tornar-se visíveis? E eles dizem que sob a forma que tinham quando encarnados. Nós sabemos que o espírito, ao desencarnar, ele mantém a sua forma física da última encarnação. Normalmente é assim. Ou eles podem até mudar essa forma, mas quando eles vão se apresentar para as pessoas que o conheceram, ele retoma aquela forma espiritual. Na pergunta 322, e os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? E eles respondem, que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ele preso. Desde que aí ninguém mais lhe vota a afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro.
Muitas pessoas se preocupam com aqueles túmulos vazios que ninguém visita, ninguém bota florzinha, mas o espírito não está ali. O espírito não está preocupado com o túmulo. Para ele não é importante aquele túmulo cheio de florzinha. Para ele o que importa são o pensamento das pessoas que ficaram. Mas passado algum tempo, quando nem essas pessoas mais existem, não há o que prenda o espírito à terra. Por isso é que ficar cultuando o cemitério, os túmulos, não é uma coisa importante, nem é uma coisa saudável energeticamente. Na pergunta 323, a visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? O que é mais importante para o espírito? Kardec quer saber. Ir lá no túmulo, levar a florzinha, limpar o túmulo ou ficar em casa orando por esse espírito? E eles respondem, aquele que visita o túmulo pode manifestar por essa forma que pensa no espírito ausente. É aquela necessidade da pessoa encarnada de manifestar o carinho através da visita ao cemitério. A visita é a representação exterior desse pensamento. Já vos disse que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Nós podemos, durante a prática do Evangelho no lar, que devemos fazer toda semana, o estudo do Evangelho, incluir nas nossas orações uma irradiação de amor, de paz para todos os entes queridos que já partiram. Nós podemos orar por eles sim. Nós não vamos atraí-los através da oração. Nós vamos irradiar, emanar energias boas que vão sair de nós, que vão ser utilizadas pela espiritualidade em benefício desses seres que desencarnaram. Agora, se temos o nosso pensamento desequilibrado, sofrendo, chorando por esses seres que partiram, esses nossos pensamentos desequilibrados também vão alcançar esses espíritos e aí sim vão atraí-los e se estiverem em perturbação espiritual só vão perturbá-los mais ainda. Por isso é necessário nós encontrarmos o equilíbrio. Não é que nós não vamos chorar as pessoas os entes queridos que partiram de forma alguma. Nós podemos ter o nosso momento de luto, nós podemos sentir, nós podemos sofrer, mas com resignação, com fé. Porque se nós tivermos resignação com a partida desses seres amados, nós vamos estar ajudando eles a passarem com mais tranquilidade por esse processo. Se eles perceberem, ou melhor, se eles sentirem que nós estamos em paz, equilibrados, eles também irão se equilibrar. Portanto, o que mais importa para esses espíritos é a oração que nós praticarmos em benefício deles. Na pergunta 324, os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à sua inauguração e experimentam algum prazer nisso? Quantas vezes são feitas estátuas, feitas homenagens a personalidades de vulto que fizeram parte da humanidade, que contribuíram de alguma forma? E Kardec quer saber se esses espíritos estão lá presentes nesses momentos de homenagem. E eles respondem que muitos comparecem a tais solenidades, quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Mais uma vez, eles dizendo que não é homenagem em si, não é o fazer uma estátua, não é o fazer uma festa, tudo isso vai servir para as pessoas encarnadas. Para os desencarnados, o que vai realmente importar é o pensamento de cada uma das pessoas. Por isso é que na hora do funeral, nós devemos nos manter
o mais equilibrados possíveis. Evitar falar mal ou conversas mais densas, mais grosseiras, menos edificantes. Evitar esse tipo de conversa nos funerais, porque isso só abaixa a vibração e perturba. Não só aquele que desencarnou, não só o processo de desenlace do espírito, como a todo o ambiente, a todas as pessoas que estiverem à sua volta. Na pergunta 325, qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que em outro? Há pessoas que escolhem, que fazem questão de serem enterradas em determinados lugares. Será que preferirão, depois de mortos, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? E eles respondem: afeição particular do espírito por determinados lugares. Inferioridade moral. É aquele apego que muitas vezes temos de querer dar preferência a um determinado lugar, como se fôssemos ficar ali depois que desencarnássemos. Quem importa este ou aquele pedaço de terra ao espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados dos seus respectivos ossos? Então, o espírito, quando liberto, ele vai procurar aqueles a quem amou, ele vai procurar os espíritos afins, ele vai procurar outros ambientes, outros lugares e não vai dar a menor importância para o local onde vai ser enterrado. Na pergunta 325A, deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família, o que era muito comum, fazerem aqueles mausoléus da família e enterrarem todos os parentes no mesmo local? E eles respondem que não é uma futilidade, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhe foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Então, todos esses atos servem para os homens, não para os espíritos, que depois que desencarnam não dão mais importância a esse tipo de coisa. Na pergunta 326, comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos materiais na hora do funeral? Há pessoas que capricham na hora do funeral, que gastam muito para ter um funeral vistoso, e eles querem saber se para aquele que está partindo isso faz alguma diferença. Se é num ambiente de luxo, ou se é num cemitério simples, ou em qualquer outro ambiente, o que é que acontece para o espírito? Quando ele já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha livre de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficais sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhe tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que fazem de seus velórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. Não precisamos fazer um enterro luxuoso, mas o que precisamos ter são pensamentos amorosos de piedade e compaixão para com aquele que está partindo. Na pergunta 327, o espírito assiste ao seu enterro? Ele está ali presente na hora do velório, na hora do enterro? E eles respondem que frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda está perturbado. Aí vai depender da maior ou menor evolução do espírito, do maior ou menor apego às coisas materiais. Esse apego é que vai atrapalhar um pouco quando ele desencarna, a insegurança, o medo, causando essa perturbação maior na hora do desencarne. Na pergunta 327A, lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas no seu enterro? Quer dizer, o espírito quer ver bastante gente no seu enterro? Quer ver aquele enterro bem concorrido?
E eles respondem, mais ou menos conforme o sentimento que as anime. As pessoas às vezes vão em grande quantidade e perturbam muito mais do que se fosse um enterro mais simples, com menos pessoas e que mantivessem um ambiente mais equilibrado. Então não é o número de pessoas, é o ambiente que se forma com essas pessoas. Na pergunta 328, o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? E aí, quando deixa a herança, ele assiste à reunião da partilha? E eles respondem, quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nesta ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Quer dizer, aí é que ele vai ver quem é que realmente gostava dele. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Quer dizer, aí ele vai saber quem é que realmente gostava dele, quem é que se aproximava dele por interesse. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Por isso, nós precisamos ter em mente de que a vida aqui na Terra, ela é para ser vivida, nós temos o direito de trabalhar, temos o direito de conquistar as coisas, os bens materiais. Mas para aqueles que têm muito, procurem ter uma outra visão sobre a sua propriedade material, de forma que ele sabe que mais cedo ou mais tarde, de uma hora para outra, ele pode deixar tudo aquilo que lhe pertence, que na verdade não lhe pertence. Ele é apenas aquele que está usufruindo dos bens temporários e que vai ter que passar para os outros. E criar uma outra mentalidade de desapego. Nós precisamos aprender a passar pela vida e nos desapegar. É uma das lições mais difíceis que nós temos, nos desapegar. Desapegar das coisas materiais, desapegar das paixões, desapegar daquilo tudo que nos envolve e que nos prende, como laços invisíveis nos prendem à terra. Quanto mais nós nos desapegarmos, mais facilmente nós nos libertaremos na hora do desencarne. Na pergunta 329, o instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? Quer dizer, desde sempre o homem tem aquela intuição que existe uma vida após a morte, que o espírito não vai realmente desaparecer? E eles respondem, é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Instintivamente, então, o ser humano sabe que, por mais materialista que ele seja, que ele não vai desaparecer. Que ele, como um ser que estudou, que se desenvolveu, que adquiriu conhecimento, que adquiriu uma certa intelectualidade, que viveu, que passou por tantas experiências, não vamos desaparecer simplesmente com a morte. Essa intuição nós temos, ainda que não conheçamos a doutrina espírita, ainda que não tenhamos uma religião. Nós sabemos instintivamente, porque já passamos por isso várias vezes, já desencarnamos várias vezes. Então aquilo fica gravado em nós. Nós sabemos que a vida continua. Agora, nós podemos optar por não prestar atenção, por não dar valor a essa vida futura e viver o aqui e o agora, usando e abusando dos prazeres que a vida material nos oferece. Podemos fazer isso. E ao desencarnarmos, é claro, vamos sofrer as consequências daquela falta de atenção à vida futura. Porém, se nós paramos para estudar, aproveitamos o tempo aqui na Terra, não só para viver no dia a dia, não só para viver as coisas materiais,
Mas se aproveitarmos a vida aqui na Terra para desenvolvermos habilidades espirituais, conhecimentos espirituais, nós vamos ter uma passagem para o plano espiritual muito mais tranquila. E ao acordarmos no plano espiritual, nós vamos estar mais conscientes, nós vamos estar mais preparados para seguir em frente e continuar a viver, porque a vida no plano espiritual é apenas uma continuação. E não vamos ficar apegados àquilo que deixamos, seja de bens materiais, sejam as próprias pessoas com as quais nós convivemos, porque nós sabemos que tudo é passageiro. E a vida está passando muito rápido. Nós precisamos aproveitar melhor o tempo que temos aqui na Terra para aprendermos essas novas lições e valorizarmos a nossa vida como um todo, como a vida verdadeira que é a vida espiritual. Assim nós encerramos o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.